Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa quarta aula da disciplina de Inquérito Policial. Na nossa aula de hoje, nós vamos estudar alguns assuntos bem correlatos às investigações preliminares. Vamos começar falando sobre a Lei 9.099 de 95. Quais são os princípios norteadores desta lei, quais são os seus objetivos e o que nos importa mais a miúde, o conceito de infração de menor potencial ofensivo. Avançando no nosso estudo, falaremos sobre o termo circunstanciado. O que é o termo circunstanciado? Quais são as suas hipóteses de cabimento? Como ele é formalizado? Vamos falar um pouquinho sobre o inquérito policial que tramita no âmbito da Polícia Federal, que nós vamos chamar de inquérito policial federal. Vamos falar um pouquinho sobre as particularidades do inquérito policial federal, notadamente em face de uma normatização específica, que é a Instrução Normativa número 11 de 2001, que foi editada pelo diretor-geral da Polícia Federal. Essa instrução normativa, ela nos traz a regulamentação das atividades de polícia judiciária no âmbito da Polícia Federal. E ainda, falaremos sobre o inquérito policial federal na região sul do país, em decorrência da adoção do sistema chamado EPROC pelo TRF da 4ª Região. Por fim, vamos finalizar o nosso estudo falando sobre a investigação criminal conduzida pelo Ministério Público. Vamos contextualizar o tema, apresentar as principais críticas, os argumentos favoráveis, os argumentos contrários e o recente julgado do Supremo Tribunal Federal, agora de 2015, que pacificou o entendimento sobre essa matéria. Bons estudos e até daqui a pouco. Pois muito bem. Vamos começar o nosso estudo falando sobre a Lei 9.099 de 95, seus critérios norteadores e o seu objetivo maior. Esta Lei 9.099 de 95 regulamentou no âmbito estadual o artigo 98, inciso 1 da Constituição Federal, que determina à União, aos Estados e ao Distrito Federal a criação de juizados especiais com competência para o processamento e julgamento das chamadas infrações penais de menor potencial ofensivo. Esse processamento e esse julgamento devem ser feitos mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos na lei. E, além disso, utilizando como meio a possibilidade de transação penal, julgamento de recursos por turmas de primeiro grau, de juízes de primeiro grau. Tudo isso com o objetivo de acelerar o processamento criminal. O objetivo maior da lei, portanto, foi introduzir no nosso ordenamento jurídico um novo modelo de justiça. Um modelo mais célere, um modelo informal, voltado à solução consensual de conflitos, por meio da composição civil, da transação penal e da suspensão condicional do processo. O foco de todos esses mecanismos, desse novo paradigma de justiça criminal, seria a reparação de danos sofridos pela vítima. E mais do que isso, a aplicação de pena, sim, àquele que pratica uma infração, mas que a pena não seja privativa de liberdade. É isso que prevê o artigo 62 da Lei 9.099 de 95. Esse mesmo dispositivo, esse mesmo artigo 62, estabelece que os processos criminais perante os juizados especiais criminais, que doravante vou me limitar a chamar de GCRIM, devem ser orientados pelos critérios da oralidade, informalidade, economia processual e celeridade. Vamos falar sobre cada um desses critérios. Pelo critério da oralidade, tem-se que somente os atos essenciais serão reduzidos a termo, ou seja, serão colocados por escrito, serão colocados no papel, devendo, na medida do possível, os atos serem gravados em meio digital. É isso que está escrito lá no artigo 65, parágrafo 3º da Lei 9.099 de 95. Pelo critério da informalidade, objetiva-se prestigiar muito mais a finalidade atingida com o ato processual do que a sua forma.
Em outras palavras, mesmo que o ato processual seja praticado, por exemplo, em desacordo com alguma formalidade exigida em lei, não haverá de pronto a declaração de nulidade deste ato. Esta declaração de nulidade não será feita se o ato processual atingir a sua finalidade, a finalidade para a qual ele foi realizado. Está lá no artigo 65 da lei, né? Bem, além disso, pelos critérios da economia processual e da celeridade, busca-se a efetividade do processo no menor prazo de tempo possível e com a realização do menor número de audiência. Os atos processuais deverão ser concentrados, a fim de que o processo seja mais rápido, seja mais célere, seja eficiente, permitindo-se, inclusive, a prática de atos fora do horário normal de expediente, ou seja, no horário noturno e em qualquer dia da semana, conforme regulamentação das leis de organização judiciária. É isso que prevê o artigo 64 da Lei 9.099 de 95. Ainda assim, lá no artigo 67, para vocês terem uma ideia, diz a lei que a intimação pode ser realizada por qualquer meio idôneo de comunicação, por telefone, por e-mail. O importante é ressaltar que todos esses critérios buscam a um processamento célere daquela ação penal, a fim de que o Estado, nestas infrações penais de menor potencial ofensivo, consiga produzir um resultado, apresentar a aplicação da lei penal no prazo menor possível. Agora, guarde uma coisa que é muito importante. A Lei 9.099, ela fala sobre o GCRIM, o Juizado Especial Criminal, no âmbito estadual. Quanto ao GCRIM, no âmbito federal, a disciplina é feita pela Lei 10.259, de 12 de junho de 2001, seguindo o mesmo prisma penal, as mesmas orientações e critérios que a sua congênere estadual. Falamos no tópico anterior sobre as infrações criminais de menor potencial ofensivo. Quais são essas infrações criminais de menor potencial ofensivo? A resposta está lá no artigo 61 da Lei 9.099. Ela nos apresenta quais são essas infrações de menor potencial ofensivo para fins da lei, para fins de GCRIM. E o seu conceito é muito simples. Primeiro, serão consideradas infrações de menor potencial ofensivo todas as contravenções penais e todos aqueles crimes a que a lei combinar uma pena máxima não superior a 2 anos, cumulada ou não com a pena de multa. Ou seja, se a infração penal estiver prevista como contravenção, e onde você vai encontrar as contravenções penais? No Decreto-Lei número 3.688 de 1941. Esse Decreto-Lei é chamado Lei das Contravenções Penais. Então veja, se forem contravenções penais, ou ainda, se tratar de crime com a pena máxima, você vai observar a pena máxima. Se a pena máxima combinada para aquela infração for igual ou inferior a 2 anos, cumulada ou não com multa, pouco importa, esta infração será considerada de menor potencial ofensivo e, como tal, poderá ser julgada pelo GCRIM de acordo com os critérios que nós já vimos. Nós já falamos sobre a Lei 9.099 de 1995. Vimos quais são os critérios orientadores e o objetivo maior desta lei. Também apresentamos o conceito de infração penal de menor potencial ofensivo. Nós já sabemos de aulas anteriores que o instrumento investigativo por excelência na fase preliminar, ou seja, naquela fase pré-processual inquisitiva da percepção penal, é o inquérito policial.
Contudo, em se tratando de infrações de menor potencial ofensivo, o artigo 69 da Lei 9.099 de 95 determina que a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará termo circunstanciado e o encaminhará imediatamente ao juizado com o autor do fato e a vítima, providenciando-se as requisições de eventuais exames periciais que se fizerem necessários. Vê-se, portanto, que diante de uma infração penal de menor potencial ofensivo, o delegado de polícia não deve instaurar inquérito policial, mas deve lavrar um termo circunstanciado, muito mais rápido, muito mais célere de ser confeccionado. O parágrafo único do artigo 69 vai mais além ao prescrever que ao autor do fato, aquele que praticou um delito, que após a lavratura do termo, se for encaminhado imediatamente ao GCRIM ou assumir por escrito o compromisso de a ele comparecer, não será preso em flagrante, não se exigirá dele fiança, ou seja, sequer será possível a prisão em flagrante delito nas infrações penais de menor potencial ofensivo, bastando que o autor se comprometa a comparecer perante o Juizado Especial Criminal. Olhe que diferença fundamental em relação ao inquérito policial. Se pudéssemos sintetizar as hipóteses de cabimento do termo circunstanciado, diríamos que são apenas duas hipóteses cumulativas. A primeira, que a infração penal seja legalmente considerada de menor potencial ofensivo. A segunda, que o autor desta infração penal de menor potencial ofensivo, seja encaminhado ao GCRIM ou assuma por escrito o compromisso de a ele se apresentar. É importante notar que o termo circunstanciado, por sua simplicidade, se parece muito mais com um boletim de ocorrência do que com o inquérito policial. Isso porque, neste termo circunstanciado, devem conter a qualificação dos envolvidos, autor, réu e eventuais testemunhas, e um breve relatório sobre os fatos. Mas veja, cuidado, não se esgota por aí. É preciso também que o termo circunstanciado contenha informações precisas que permitam a individualização das condutas praticadas e, se for o caso, a indicação do rol de testemunhas do ocorrido. Note-se que não basta a simples descrição dos fatos, mas deve conter ainda, além de tudo que nós já falamos, um juízo de valor da autoridade policial sobre a prática ou não de infração penal de menor potencial ofensivo. Os elementos que integram e formalizam o termo circunstanciado devem ser suficientes para que o Ministério Público, o titular da ação penal, forme a sua convicção, a sua opinio delicti, acerca da efetiva materialidade do delito e de indícios de autoria. Em outras palavras, os elementos constantes no termo circunstanciado devem ser minimamente capazes para formar a convicção do órgão acusador quanto à prática ou não de uma infração penal. Vamos falar agora sobre dois institutos que estão previstos na Lei 9.099 de 95 e que são fundamentais para que esta lei consiga atingir o seu objetivo maior. São dois institutos que nós vamos chamar de transação penal e composição civil. Pois muito bem.
Dispõe o artigo 72 da Lei 9.099 de 95, que na audiência preliminar, aquela primeira audiência que é feita no Poder Judiciário, perante o representante do Ministério Público, o autor do fato e a vítima, vai se tentar a chamada responsabilização civil. Vai se tentar compor de alguma forma, na presença dos advogados das partes, a reparação de danos à vítima em virtude do delito sofrido. O juiz, ele vai esclarecer e ele deve esclarecer a todos os envolvidos esta possibilidade de composição dos danos. E esclarecer também que desta proposta de aceitação, veja, caso não seja aceita esta composição civil, partir-se-á para uma nova proposta de aplicação imediata da pena, mas não uma pena privativa de liberdade. Então, existem alguns passos que devem ser seguidos. Primeiro, tenta-se a composição civil. No segundo momento, a transação penal. Trata o dispositivo destes institutos sobre os quais nós já falamos. Esta composição civil, ela pode ser conduzida pelo juiz ou por um conciliador sob a sua orientação. Este conciliador, ele deve preferencialmente ser um bacharel em direito, conforme determina o artigo 73 da Lei 9.099. Busca-se, por meio deste instituto, por meio da composição civil, a reparação dos danos sofridos pela vítima em virtude da infração penal praticada. Se a vítima e o autor chegarem a um bom termo, o acordo de composição dos danos civis é reduzido a escrito e segue para a homologação judicial, não sendo cabível qualquer possibilidade de recurso em relação à sentença homologatória. Diz o artigo 74 da lei que o acordo de composição dos danos civis da vítima, uma vez homologado pelo juiz, tem força de título judicial, bastando ser executado no juízo civil competente, para que o autor possa adimplir o pagamento. Então veja que interessante, tenta-se esta composição civil, a reparação de danos, como primeira forma de conciliação. Feita esta composição, chegada a bom termo e homologado pelo juiz este acordo, ele terá força executiva. Força executiva significa que se o autor da infração não pagar à vítima aqueles valores, bastará que a vítima se dirija ao juizado especial e cobre aqueles valores, sem a necessidade de maiores dilações probatórias. Também haverá reflexos no âmbito criminal. Se a infração penal for de ação penal privada ou de ação penal pública condicionada à representação, uma vez homologado o acordo de composição civil, necessariamente entende-se que houve a renúncia ao direito de queixa, a renúncia ao direito de representação. Isso significa que não continua o processo criminal, ele se encerra por ali. Agora, se a ação for pública incondicionada, o entendimento majoritário é no sentido de que o acordo ele não obsta o prosseguimento do rito sumaríssimo, ou seja, o processo continua com a possibilidade de oferecimento de transação penal pelo Ministério Público ao autor daquele fato ilícito. Sendo assim, se for frustrada a tentativa de composição civil, ou ainda, mesmo que ela seja homologada pelo magistrado, se se tratar de infração penal de ação penal pública incondicionada, o artigo 76 da Lei 9.099 de 95 determina que o Ministério Público faça uma proposta de aplicação de sanção restritiva de direitos ou multa mediante o instituto da transação penal. Na transação penal, busca-se evitar que o processo criminal se inicie formalmente a partir do oferecimento da denúncia. Propõe-se ao autor da infração uma sanção alternativa à pena privativa de liberdade. Normalmente, você já deve ter ouvido falar sobre isso.
As sanções se voltam à prestação compulsória de serviços à comunidade, ao fornecimento de cestas básicas, a instituições de caridade e outras sanções correlatas. Nas hipóteses legais que impedem o Ministério Público de propor a transação penal, por exemplo, ter sido já o autor da infração condenado por um crime com pena privativa de liberdade, ou ainda ter o agente já se beneficiado anteriormente, no prazo de 5 anos, do benefício da transação penal, ou ainda se as circunstâncias referentes aos antecedentes criminais, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias do crime, se não forem necessários, se isso tudo sopesado pelo Ministério Público não for favorável e suficiente à adoção da medida, o processo, então, deve permanecer. A transação penal, então, ela não pode ser realizada. Agora, se a transação penal cumprir os seus objetivos, cumprir os seus requisitos, e o Ministério Público oferecê-la, e o autor do fato aceitar a transação penal, segue-se este acordo para a homologação judicial, assim como foi feito com a composição civil. Uma vez homologada a transação penal pelo magistrado, o magistrado vai determinar a aplicação da sanção imediatamente e o processo é encerrado. É importante ressaltar que a aceitação e a homologação judicial da proposta de transação penal não deve constar em certidão de antecedentes criminais, nem pode ser considerada para fins de reincidência. Mesmo sofrendo uma sanção alternativa à pena privativa de liberdade, o autor do fato não é considerado um réu, ele não é considerado um reincidente. Isso não vai para a ficha criminal do réu. O que há é apenas um registro em apartado para impedir que este benefício da transação penal seja novamente concedido àquele mesmo autor do fato no prazo de 5 anos. Caso a proposta de transação penal não seja aceita pelo autor, o processo segue seu rito sumaríssimo, permitindo-se, a partir daí, agora sim, ao Ministério Público oferecer a denúncia oralmente e ao ofendido, por meio do seu defensor, apresentar também oralmente a queixa-crime. Vamos falar agora sobre o inquérito policial federal. Para falar sobre o inquérito policial federal, aquele inquérito que tramita perante a Polícia Federal, é preciso tecermos alguns comentários sobre uma instrução normativa que rege a Polícia Judiciária no âmbito da Polícia Federal. O número dessa instrução, 011 de 2001, editada pelo Diretor-Geral da Polícia Federal. Então veja que interessante. Além do inquérito policial federal ser disciplinado pelas normas constitucionais, pelo Código de Processo Penal e pelos demais normativos que igualmente regem o inquérito policial instaurado e desenvolvido perante a Polícia Judiciária do Estado, ou seja, perante a Polícia Civil, o inquérito policial federal também deve obediência, também é regulamentado por essa instrução normativa. Instrução normativa número 11 de 2001, editada, como já disse, pelo diretor da Polícia Federal no ano de 2001. De uma forma absolutamente geral, essa instrução normativa 11 de 2001 define e consolida as normas operacionais para a execução das atividades de polícia judiciária no âmbito da Polícia Federal. Por meio de aproximadamente 197 itens normativos, esta instrução estabelece mecanismos de fiscalização, controle e avaliação constante das atividades de polícia judiciária da União. Qual o objetivo? Promover uma maior transparência, promover uma maior qualidade, buscar eficiência e eficácia das investigações criminais no âmbito da Polícia Federal.
A Instrução Normativa 11 de 2001 é uma instrução relativamente extensa. Os principais pontos que são por ela regulamentados nesse contexto de Polícia Judiciária da União são basicamente os seguintes. Primeiro, o recebimento e a distribuição das notícias de crime no âmbito da Polícia Federal. Além disso, a instauração, a movimentação e a instrução do inquérito policial federal, com a fixação de prazos rígidos para despacho por parte do delegado de Polícia Federal e o seu cumprimento por parte do escrivão de Polícia Federal. A instrução normativa disciplina também o relatório da Autoridade Policial Federal, disciplina a prisão em flagrante, os atos infracionais, as coisas apreendidas, como devem ser tratadas as medidas assecuratórias, as medidas incidentais, aspectos cartorários quanto aos livros que são utilizados pela Polícia Federal para o registro destas notícias crimes, o Sistema Nacional de Procedimentos, que nós chamamos de SINPRO, as correições ordinárias, extraordinárias e parciais a serem realizadas nos inquéritos policiais federais, a fim de se constatar a qualidade do trabalho investigativo desenvolvido pelo delegado de Polícia Federal e a sua compatibilidade com as leis e regulamentos que regem as atividades de Polícia Judiciária. É interessante ressaltar a importância do Sistema Nacional de Procedimentos, do SINPRO. Ele é um sistema informatizado de uso nacional da Polícia Federal, onde ficam registradas todas as notícias criminais, todos os inquéritos policiais federais, todos os termos circunstanciados, eventuais cartas precatórias, os atos correcionais da instituição em todo o Brasil. Se um delegado lá no Rio de Janeiro quiser saber se já existe uma determinada investigação sobre um fato qualquer, basta ele procurar no SINPRO e ele saberá se já existe apuração. Com o objetivo de manter a qualidade e a eficiência das investigações da Polícia Federal, a instrução normativa prevê a realização de correições. Correições ordinárias, extraordinárias e parciais. Qual a finalidade dessas correições? Identificar irregularidades, morosidades, falta de comprometimento do delegado ou do escrivão com as atividades investigativas. Faltas essas, irregularidades que precisam ser sanadas prontamente. As correições ordinárias, elas são obrigatoriamente realizadas todo ano, com foco nos inquéritos policiais federais que estão em tramitação. As correições extraordinárias, elas podem ser realizadas a qualquer tempo, mediante provocação da corregedoria ou mesmo de ofício, ou seja, sem provocação nenhuma. Nesse caso, inquéritos policiais específicos que estão sob a responsabilidade de um determinado delegado, de um determinado escrivão, ou mesmo de uma delegacia em particular, serão correicionados em busca de irregularidades. Por fim, as correições parciais, elas são realizadas praticamente todo dia. E elas são realizadas sempre que os inquéritos policiais federais são encaminhados à Justiça, para fins, por exemplo, de se checar se as formalidades de remessa estão consentâneas com o que diz a Instrução Normativa 11 de 2001. Por fim, mensalmente, é apresentado ao superintendente regional, que é a autoridade máxima do Estado no âmbito da Polícia Federal, um mapa de atividades. Um mapa de atividades que permite a ele, como gestor, avaliar o desempenho das autoridades policiais na presidência dos inquéritos policiais. Para vocês terem uma ideia, nesses mapas de atividade são apresentados os números de inquérito policial, os números de termos circunstanciados que foram instaurados, que já foram relatados, o número de pessoas que já foram ouvidas nesses expedientes,
números de prisões, números de indiciamento, quantas diligências foram desenvolvidas, o número de cartas precatórias que foram expedidas e que foram cumpridas, o número de medidas assecuratórias e constritivas de direito, como por exemplo interceptação telefônica, buscas e apreensões, o número de perícias requisitadas e de cotas ministeriais. Veja que importante instrumento nas mãos do superintendente. Ainda em relação ao inquérito policial federal, existe uma particularidade que precisa ser registrada. Na região sul do nosso país, integrada pelos estados do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná, esses estados estão sob a jurisdição do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede lá em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A partir da resolução número 64 de 2009, o TRF do TRF da 4ª Região foi formalmente instituído na região sul o processo eletrônico da Justiça Federal. Um ano depois desta resolução, uma outra resolução foi editada, a 17 de 2010, do mesmo tribunal, do mesmo TRF da 4ª, que regulamentou a resolução 64 de 2009 e disciplinou o uso obrigatório do sistema chamado EPROC nas unidades judiciárias federais da região sul, estabelecendo inclusive em seu artigo 29 que também os inquéritos policiais federais e os termos circunstanciados lavrados pela Polícia Federal nestes estados também tramitem por meio eletrônico. Em razão de tais normativos, a Polícia Federal desses 3 estados em especial, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, teve que se adaptar a fim de migrar todos os expedientes acusatórios, sejam inquéritos policiais federais, sejam termos circunstanciados, do meio físico para o meio eletrônico. Sendo assim, no contexto da região sul do Brasil, os processos judiciais e os inquéritos policiais federais não mais tramitam em meio físico, mas neste ambiente virtual, denominado EPROC, e que permite uma tramitação muito mais rápida dos expedientes. E, além disso, o acesso de um inquérito policial a partir do computador de qualquer lugar, desde que conectado à internet. Para o último tema da nossa 4ª aula da disciplina de inquérito policial, nós reservamos um assunto bastante interessante. Trata-se da investigação criminal conduzida não pelo delegado de polícia, mas pelo membro do Ministério Público. Pois muito bem, não há dúvidas de que a missão constitucional de investigar a prática de delitos é da Polícia Judiciária. A Constituição Federal de 88 é clara ao estabelecer em seus artigos 144, parágrafo 1º, inciso 4, que cabe à Polícia Federal, olha o que diz, exercer com exclusividade as funções de Polícia Judiciária da União. E lá no parágrafo 4º desse mesmo dispositivo, a Lei Maior confere à Polícia Civil as funções de Polícia Judiciária no âmbito estadual. Quanto ao Ministério Público, o artigo 129.1 da Constituição afirma que uma de suas funções institucionais é promover privativamente a ação penal pública, ou seja, oferecer a denúncia na hipótese da prática comprovada de infração penal e de indícios de autoria. Além disso, o artigo 129, inciso 3 da Constituição, faz menção à possibilidade de o Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Na prática, contudo, verifica-se que o Ministério Público, por meio de um instrumento denominado Procedimento Criminal Diverso, ou simplesmente PCD,
está realizando ou estava realizando investigações de âmbito criminal, o que gerou o descontentamento das autoridades policiais, por entenderem esses que o Ministério Público estaria usurpando suas funções de polícia judiciária. Os entendimentos contrários e favoráveis à possibilidade de o Ministério Público estar à frente de investigações criminais foram apresentados de forma absolutamente aguerrida, visceral, tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência. Expedientes criminais levados a termo pelo Ministério Público chegaram a ser considerados nulos por alguns magistrados, ao passo que outros ovacionaram a iniciativa do Ministério Público e entenderam que não haveria qualquer ilegalidade para que o Ministério Público também investigasse fatos criminosos, notadamente por ser o titular da ação penal. É sobre esse contexto e neste contexto que vamos apresentar algumas outras informações e argumentos contrários e a favor. Os principais argumentos daqueles que defendem e defendiam a impossibilidade da investigação criminal ser conduzida pelo Ministério Público apoiavam-se nos seguintes fundamentos. A Constituição Federal, ela é clara ao estabelecer que as funções de polícia judiciária são de responsabilidade dos delegados de polícia, sejam eles estaduais ou federais, e não do Ministério Público. A Constituição Federal estabelece, no artigo 129, inciso 8º, a possibilidade do Ministério Público requisitar diligências investigatórias, requisitar a instauração de inquérito policial, indicando, por óbvio, os fundamentos jurídicos de sua requisição, mas não de investigar. Se pudesse o Ministério Público investigar, qual seria o sentido desta norma constitucional? Além disso, o artigo 129, inciso 7º da Constituição Federal, estabelece que ao Ministério Público cabe exercer o controle externo da atividade policial, o que é bem diferente de assumir as investigações criminais. Além disso, nós sabemos que, por força constitucional, é o Ministério Público que exerce essa função de controle externo da atividade policial. E na hipótese de investigação criminal pelo Ministério Público, quem exerceria as funções de controle do MP? Teríamos o mesmo órgão, Ministério Público, investigando e fiscalizando seus próprios atos e, além disso, acusando? Isso poderia gerar abusos prejudiciais à sociedade. Apesar de ser parte acusadora no processo penal, o Ministério Público deve promover a justiça e não a condenação a todo custo. Não sem razão, disse que o membro do Ministério Público é promotor de justiça e não promotor de acusação. Sendo assim, a fim de se resguardar um mínimo de imparcialidade na atuação do Ministério Público lá na fase do processo, o ideal é que o Ministério Público não participasse das investigações ativamente. Além disso, não há lei federal que discipline o atuar do Ministério Público à frente de investigações criminais, estabelecendo, por exemplo, quais são os prazos para a conclusão da investigação do Ministério Público, quais são os mecanismos de controle, os mecanismos de apuração, de fiscalização. O que se tem é um normativo interno do próprio Ministério Público, que não representa, do ponto de vista formal, a vontade do povo, uma vez que não foi submetido ao crivo do Poder Judiciário. Quanto aos delegados, ao contrário, tem-se farta regulamentação na Constituição Federal, no Código de Processo Penal e em outros diplomas legais, todos eles submetidos ao Parlamento. Na prática, verifica-se que há uma perigosa seletividade por parte do Ministério Público quanto às infrações penais que se propõe a investigar, transferindo-se para a Polícia Judiciária os casos onde não seja seu interesse diretamente de apuração. De acordo com a maior parte dos delegados de polícia,
O Ministério Público somente se debruçaria sobre investigações de vulto e que tenham alguma possibilidade midiática. Este é um dos argumentos que é sustentado. Em um sistema acusatório, quanto mais tarefas forem segregadas a atores diferentes, melhor para a lisura do processo penal. Assim, o ideal é que a polícia investigue para esclarecer os fatos. O Ministério Público acuse, o defensor defenda e o juiz julgue. Aglutinarem-se as atribuições de investigar e acusar no mesmo órgão seria, na visão dos delegados, um retrocesso. Quem acusa prestigia provas que possam levar à condenação do réu, afinal de contas eu estou acusando. Já quem investiga não busca acusar quem quer que seja, mas esclarecer fatos, com a produção de provas que possam ser do interesse tanto da acusação quanto da defesa lá na fase processual. Será que durante uma investigação criminal, o Ministério Público, parte acusadora no processo penal, também se esmeraria na produção de provas a favor da defesa? Entende-se que a investigação feita pelo Ministério Público seria parcial e poderia comprometer o equilíbrio e a isonomia na ação penal. As investigações criminais, elas não podem ser orientadas e direcionadas à acusação, mas ao esclarecimento da verdade dos fatos e de suas circunstâncias. É de se registrar que, ao contrário do Ministério Público, a polícia não é parte no processo. O Ministério Público, além disso, não tem formação técnica, não tem estrutura para a investigação criminal e desempenhar atividades policiais. Imagine uma promotoria 24 horas por dia aberta, promotores de justiça em viaturas, promovendo monitoramentos na rua. Veja, não me parece que este seja o viés constitucional dado ao Ministério Público. Já vimos os argumentos que são contrários à investigação criminal por parte do Ministério Público. Quais seriam os argumentos favoráveis a esta investigação? Pois bem, podemos resumi-los nos seguintes tópicos. Primeiro, o artigo 4º do Código de Processo Penal diz que a polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no exercício de suas respectivas circunscrições. Em seu parágrafo único, apregoa que a competência definida naquele artigo, neste artigo 4º, não exclui a de autoridades administrativas a quem, por lei, seja conferida a mesma função. De onde se depreende, e é isso que alega o Ministério Público, que as funções de polícia judiciária não são exclusivas dos delegados de polícia, havendo previsão infraconstitucional no parágrafo único do artigo 4º do CPP neste sentido. Argumentam ainda aqueles que defendem a investigação criminal pelo Ministério Público que o inquérito policial é um instrumento falido e que não tem apresentado os resultados minimamente exigidos pela sociedade quanto ao enfrentamento da criminalidade no Brasil. Afirmam que já existem investigações administrativas que são realizadas, por exemplo, pela Receita Federal, pelo Tribunal de Contas da União, pela Controladoria Geral da União. Portanto, não teria sentido impedir que o Ministério Público também investigasse. Além disso, afirmam os defensores desta tese que a polícia não dispõe da autonomia necessária para investigações sensíveis, notadamente aquelas que envolvem corrupção em âmbito político. Isso por quê? Porque a polícia, nós já vimos isso, ela é subordinada ao Poder Executivo.
E como tal, ela está sujeita a pressões, está sujeita a ingerências nocivas à sociedade e à própria apuração dos fatos. Dizem ainda que a estrutura das polícias estaduais, em especial, deixa muito a desejar e impede a atuação eficiente da Polícia Civil na repressão ao crime. Alegam ainda que a criminalidade em nosso país atingiu níveis tais que quanto mais instituições estiverem investigando, melhor para a sociedade. Em virtude das acirradas e calorosas discussões acerca deste tema, se pode ou não o Ministério Público conduzir investigações criminais, e mais do que isso, em relação às divergências doutrinárias e jurisprudenciais que se apresentavam em nosso país, ora tendenciosas a acatar a possibilidade da investigação pelo Ministério Público, ora tendenciosas a não acatar esta investigação, o Supremo Tribunal Federal foi chamado a se manifestar, por meio do julgamento do recurso extraordinário número 593-727. O julgamento ocorreu no dia 14 de maio do ano passado, em 2015. Pronunciou-se assim o tribunal acerca do tema. Veja, primeiro, antes de dizer o posicionamento do STF, é preciso dizer que o julgamento foi levado a termo pelo plenário da Corte. Isso significa que os 11 ministros estavam presentes, todos os 11 que compõem o tribunal. E a decisão não foi unânime. Houve um 7-4, mas por 7 votos reconheceu o Supremo Tribunal Federal a legitimidade do Ministério Público para promover por autoridade própria, por meios próprios, por instrumentos próprios, investigações de natureza penal. Em síntese, o Supremo Tribunal Federal afirmou que a interpretação dos dispositivos constitucionais pertinentes a este tema não implicam necessariamente em uma função investigativa criminal exclusiva da polícia. E, portanto, não podem estes dispositivos constitucionais serem utilizados como fundamento para se afastar os poderes de investigação do Ministério Público na esfera penal. A questão, portanto, hoje, encontra-se pacificada por força da decisão judicial proferida pela Corte Máxima do país, em que pesem os argumentos utilizados pelo STF não terem sido suficientes para convencer vários segmentos profissionais dos operadores do direito, como, por exemplo, delegados e advogados. Apesar disso, apesar de algum descontentamento, esta é a decisão e este é o entendimento que hoje prepondera no nosso país. Pois muito bem, queridos amigos, chegamos agora ao final da nossa aula, da nossa quarta aula da disciplina de inquérito policial. Na nossa aula, nós começamos falando um pouquinho sobre a Lei 9.099 de 95. Estudamos os seus critérios orientadores, falamos sobre o seu objetivo maior, falamos sobre a oralidade, sobre a informalidade, falamos sobre a celeridade e a economia processual que devem nortear todo o processamento, todo o julgamento criminal que é levado a termo por meio do Juizado Especial Criminal. Vimos que o inquérito policial não é o único instrumento disponível para a apuração e para o esclarecimento de um eventual fato criminoso. Estudamos que nas infrações consideradas de menor potencial ofensivo, aquelas cuja pena máxima seja igual ou inferior a 2 anos, ou as contravenções,
Nestas hipóteses, não se deve instaurar inquérito policial. O inquérito policial deve ser substituído pelo assim denominado termo circunstanciado, muito mais simples, muito mais enxuto, muito mais objetivo, aquele que se parece muito mais com um boletim de ocorrência do que com o próprio inquérito policial. Vimos ainda que esses critérios norteadores do Juizado Especial Criminal, conforme dispõe a Lei 9.099 de 95, tem por objetivo precípuo a tentativa de resolução do conflito penal sem uma ação penal formal. Busca-se, em especial, a composição civil, vale dizer, a reparação de danos sofrida pela vítima em decorrência daquele fato ilícito. Se não for possível esta composição civil, parte-se para o segundo instituto bastante utilizado no âmbito dos juizados especiais criminais, que é a transação penal. É o oferecimento por parte do Ministério Público da aplicação de uma sanção alternativa ao que seria uma pena privativa de liberdade. Podem ser, por exemplo, restrições de direito, acessos a hospitais, trabalhar 24 horas ou finais de semana na área de emergência de um hospital, ou o pagamento de cestas básicas, ou pintar o muro de uma escola, enfim, qualquer tipo de sanção obrigatória que não implique no cerceamento da liberdade do autor do fato. Esta seria a transação penal. Existem critérios para se aceitar ou não, para se propor ou não esta transação penal. Mas uma vez proposta e aceita, tanto ela quanto a composição civil impedem a continuidade do rito sumaríssimo, do processo no âmbito do Juizado Especial Criminal. Esta é a regra. Vejam, no segundo momento, estudamos ainda, a par da Lei 9.099, as especificidades do inquérito policial que é instaurado e desenvolvido no contexto da Polícia Judiciária da União, no contexto da Polícia Federal. Vimos a regulamentação do inquérito policial federal, não apenas pela Constituição Federal, pelo CPP e pelos outros normativos, mas por uma instrução normativa própria da Polícia Federal, a Instrução Normativa número 11 de 2001, editada pelo Diretor-Geral da Polícia Federal. Analisamos que nesta instrução normativa há a presença de diversos mecanismos de fiscalização, de controle, de acompanhamento da qualidade, da eficiência do trabalho desenvolvido pelo delegado de Polícia Federal e pelo escrivão de Polícia Federal, que devem se pautar sempre por uma investigação de qualidade, célere, com as diligências que sejam necessárias para o esclarecimento do fato. Falamos sobre as correições, falamos sobre a região sul e suas particularidades quanto aos processos da Justiça Federal. Vimos que aqui temos o EPROC, e no EPROC, os estados da região sul, compostos pelo Rio Grande do Sul, pelo Paraná e por Santa Catarina, estão sujeitos à tramitação eletrônica. E da mesma forma, o inquérito policial federal também deve tramitar de forma eletrônica. Por fim, analisamos a possibilidade ou não do Ministério Público em investigar investigações criminais. Vimos os argumentos favoráveis, vimos os argumentos contrários e vimos também a decisão do Supremo Tribunal Federal proferida no ano passado acerca da possibilidade, sim, de investigação criminal por parte do Ministério Público. Bem, basicamente foi isso que nós vimos. Agradeço a presença de todos vocês, bons estudos e até a nossa próxima aula.